Meu boa noite a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Carlos Pereira de Souza e esse é mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui falando com milhares de pessoas, tanto no Brasil como nas esferas internacionais, que são ouvintes do nosso programa assíduo. Tá? Gostaria de trazer para vocês uma coisa muito importante, que eu, para mim, acho muito importante, que é um fator sobre depressão, ou estado depressivo, ou, como vamos dizer, um desvio de conduta que, sob alguns termos científicos, vem de uma ramificação familiar, ou ela pode também se dar por devidos momentos que você passa na sua infância, ou de repente no decorrer dos tempos da sua vida. Como exemplo, vou contar um exemplo. Diz que para você falar de alguma coisa, é bom que você viva essa situação para você falar dela. Depois de alguns estudos amplos, até com alguns professores internacionais e brasileiros, tendo pesquisado, eu pude chegar à conclusão em que o fator depressivo, fator chamado, como vamos dizer assim, de um modo bem natural, o descontentamento consigo mesmo, o descontentamento com diversidades de coisas que acontecem à sua volta, ou consigo mesmo, ou até mesmo com outras pessoas, porque uma coisa leva a outra, a gente criou assim uma análise para talvez ajudar você com a sua família e você que sofre com esse problema gravíssimo que é o chamado depressão, né? A gente vai estar depois numa próxima gravação, a gente vai estar falando sobre a origem da depressão, a palavra depressão, explicando para vocês. Mas agora nós vamos falar de uma base fundamentada que é a estrutura física, tá? A estrutura física, esta matéria chamada corpo, alma, espírito, tá? Vem de uma fusão entre uma coisa muito extraordinária, que fala do espiritual, fala da vida cotidiana, mas também fala da vida material, tá? Esse conjunto, como vamos dizer, essa chamada trinicultura universal, ela se expande de diversidades de modalidades de cultura no mundo inteiro, né? Cada país tem a sua cultura e o seu desenvolvimento conforme as leis do seu país e conforme a movimentação chamada humana, né? Então a gente vai falar desses pontos e talvez sirva para você fazer, como eu costumo dizer, um reset na sua vida e naquilo que você está vivendo. Como diz anteriormente, para a gente falar de alguma coisa, você precisa viver esta situação. E eu vivi uma situação complexa e complicada. Fui ex-mendigo, né? Vim de uma família muito sofrida, tá? Muito sofrida. Não vou dizer que sofri alguns distúrbios como muitas pessoas sofreu entre a própria família em casos de tragédia, mas tive um certo sofrimento
no meio da minha família, de cujo qual, se eu deixasse dominar, ou se eu não tivesse prefixado um domínio de uma segurança, de estabilidade comigo mesmo, para ter uma vida independente, talvez eu tinha chegado ao desequilíbrio até de um suicídio, que é o caso de muitas pessoas, ou de várias pessoas, tanto nacional como internacional, de chegar a dar cabo em sua vida. E um dos pontos cruciais que eu gostaria de passar para você, que está sofrendo depressão, seja por qual modalidade cultural ou diversidade de cultura, ou de repente pela ramificação da sua família genealógica, no fato, como vamos dizer, você tem algumas pessoas na sua família que já sofreu esse problema, e isso se arrasta e talvez de repente chegou até você e você está passando pela mesma situação. O primeiro passo que você precisa entender é que você é a pessoa mais importante na Terra, tá? E depois de você é que vem as outras pessoas. Quando você começa a pensar em você e na sua importância, você começa a descobrir algo inédito, que é a chamada certeza da incerteza. O que é a certeza da incerteza? Quando você começa a preocupar com você, você não vai perder noite de sono, você não vai se embregar na noite, você não vai se desgastar a sua saúde por qualquer coisa, você vai começar a colocar um valor em cada detalhe do seu corpo. E isso vai lhe servir de começo da sua chamada vida empresarial. Aí você vai me dizer, como assim a vida empresarial? Porque o maior e a maior, vou dizer assim, o maior e a maior e o maior bem que você tem é você mesmo. Essa é a sua empresa. É administrar o seu corpo. Depois de uma boa administração do seu corpo, como comer bem, dormir bem, se sentir bem em qualquer ambiente, independente de que ele seja um ambiente áspero, ou um ambiente suave, ou um ambiente dificultoso. Você tendo equilíbrio emocional, sabendo valorizar cada parte do seu corpo, você vai começar a entender que qualquer pessoa para se aproximar de você vai ter que pagar aquele valor que cada parte do seu corpo merece. Então, os valores do seu corpo é que é a coisa mais preciosa da sua vida. Tá? Então, dentro deste conceito de valorização corporal, você começa a formar uma estrutura chamada autodefesa. Autodefesa. Vou dar alguns exemplos para você, falando de algo que talvez esteja acontecendo com você. Que eu tenho certeza que esteja acontecendo com você. Quando a pessoa perde um ente querido, ou de repente, um ente querido a gente fala que é da própria família. Um amigo que não é um ente querido, mas é uma pessoa chegada a você, que tem aquele relacionamento íntimo e pessoal. Surge aquele sentimento de perca. Aí você vai começar a imaginar. O que são as primeiras coisas que você começa a imaginar? Você vai imaginar em que, agora eu vou falar da parte espiritual. Você vai começar a imaginar que você não fez nada. Ou que você não aproveitou o tempo com aquela pessoa. Aí você vai começar também a imaginar
tudo que você fez de errado para aquela pessoa. Aí você vai começar a buscar o lixo da sua vida cultural, da sua vida mal equilibrada, da sua vida mal gerenciada. Aí vem o desdobrar do começo das primeiras torturas. Aí, em segundo lugar, você vai para extremo absurdo, que é muitas pessoas culpam Deus. Por quê? Porque Ele é um ser poderoso. Mas, dentro de tudo isso aí, o que você tem que imaginar? Você tem uma empresa gerenciada por você e que ninguém pode dominar sobre ela, a não ser você mesmo. Nada pode acontecer com ela se você não permitir. Você não pode deixar que sentimento de tortura te entrelace e te amarre ao tal ponto de você não poder mais se dirigir a si próprio. Então, eu estou dando para você uma pequena fala sobre a depressão, as origens dela, como que ela começa e como você se livrar dela. Essa é uma primeira parte. Uma próxima programação a gente vai estar falando sobre a transição espiritual e a transferência desta cultura e desse módulo cultural de vida para a vida espiritual, onde você vai entender toda a sua arrogância, todo o seu preconceito, todo o seu desprezo por você mesmo. Tá? Muito obrigado e aguardamos uma próxima edição do nosso programa Encontro com a Família, falando de depressão. Um beijo no coração a todos e fique com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Não esqueça de todas as vezes que você levantar, olhar para o céu e dizer para o dia que clareou: bom dia, dia. Tudo bem? Vou começar o meu dia hoje. Vamos comigo? Ilumine meu caminho e seja o sol da justiça na minha vida. Um beijo a todos e fique com Deus.